nome de Jesus. Eu quero colocar diante do Senhor aquilo que eu tenho de melhor, Senhor, que é o fruto do meu ventre, que é a minha filha. Obrigada, Deus, porque te servimos. A nossa casa te serve com temor e tremor. Nessa noite, usa a vida da Lara como instrumento de glória, de honra, de louvor, porque ela foi consagrada a ti, Jesus, desde o ventre. E ela é, Deus, instrumento para uma geração. Ela será parte daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Que o Senhor possa guardá-la agora, que ela possa fluir através do teu Espírito nesse lugar, Pai, com autoridade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E você aplaude Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Gente, eu vou ter que comentar isso. Eu tava enquanto a pastora, entre parênteses, e também a minha mãe estava orando, ela falou assim: oi, eu coloco diante de ti o fruto mais precioso, uma coisa assim. Eu fiquei, ela tá falando de mim, que bonitinho. E aí eu imaginava, eu falei, meu Deus, se, assim como a tua palavra diz, né, que se os nossos pais, eles sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá o nosso Pai que está no céu? Amém? Perdão pela minha voz. Em algum momento ela vai ficar grossa, em outro momento vai ficar fina. Mas nós estamos aqui no nosso último dia da nossa campanha sobre plenitude. E o tema de hoje é a graça para a plenitude. Antes da gente destrinchar nesse tema, eu quero conceituar e te explicar exatamente o que é graça, o que a gente vai estar falando sobre graça e o que a gente vai estar falando sobre plenitude. Então, em graça, eu quero que você entenda o amor e a salvação de Deus. Porque a graça que nos alcança, essa graça que vem do amor de Deus em favor das nossas vidas. E a plenitude, como a gente veio falando, né, todo esse mês, é sobre estar completo em Cristo. E para a gente iniciar, eu queria que você abrisse comigo em Hebreus 4, do verso 16. Hebreus 4, 16. Se você não abriu ainda, me acompanha aqui, que diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aquilo que eu quero falar hoje é que a gente só consegue se tornar pleno quando a gente recebe essa graça do Senhor. E é a graça dele que nos ajuda a ser completos. Mas para que a gente entenda essa graça e para que a gente se sinta cheio em Cristo, a gente vai precisar viver algumas faltas. E hoje eu quero falar sobre o quanto as faltas da nossa vida o Senhor usa para nos preencher nele. Amém? Então, esse versículo, ele diz que existe uma graça ilimitada no seu trono. E a única coisa que a gente precisa fazer é se aproximar para alcançar essa graça, essa misericórdia, esse amor, essa bondade do Senhor sobre as nossas vidas. E esses dias eu tive a oportunidade, vamos dizer assim, de perceber o quanto que o Senhor ele quer nos levar, mesmo que a gente já se ache pleno em Deus. Sempre existe um nível mais profundo para a gente entender que só a presença dele nos basta. E aconteceu algo na minha vida e eu fiquei bem triste, a Ana mesmo é prova disso. Aconteceu uma situação, eu olhei para a cara dela e falei, vamos para casa agora.
E eu fui o caminho todo, gente, parecia cena de filme, né? Chorando, chorando, chorando no meio da rua. O vento passava, balançava o cabelo e eu chorando, chorando, chorando. E eu cheguei em casa, continuei chorando. Aí passou, acho que umas 3 horas, já estava com a cara inchada de chorar. Eu falei, pronto, Senhor. Eu já derramei todas as minhas lágrimas. E agora eu posso me aproximar do Senhor. Porque agora eu sei que eu consigo encontrar consolo no Senhor. E eu pude perceber mais uma vez o quanto que o Senhor ele estende a sua graça e a sua misericórdia de uma forma tão tremenda. Só que a gente geralmente tende a ou não se aproximar desse trono ou demorar muito. E eu conversava com o Senhor, eu fiquei na frente da minha casa e coloquei um louvor e eu fiquei andando e declarando em voz alta. E eu falava assim, nossa, Senhor, me perdoa, porque eu tô aqui agora, eu já tô com dor de cabeça de tanto chorar. E eu poderia ter vindo primeiro para o Senhor e não ter deixado as minhas emoções me tomarem. E o Senhor, Ele quer entrar em todas as faltas da nossa vida. Seja uma falta de paternidade, seja uma falta financeira, seja uma falta emocional, na sua autoestima, numa doença. Porque quando a gente percebe que é só o Senhor que vai nos satisfazer e que aquela coisa, aquela falta, aquela nossa necessidade, ela não se compara com o tamanho do consolo e da misericórdia que o Senhor derrama nas nossas vidas, que a gente fala realmente. Talvez eu não precise de tantas coisas, eu preciso apenas do Senhor. Então, nós precisamos desse trono, dessa graça, e Ele está acessível para a gente a todo momento, a toda hora. Só que a gente costuma buscar outras coisas para nos preencher. A gente tenta se distrair quando acontece algum problema, a gente desconta na comida, no doce. Falou de doce, tu tá rindo, né? Mas porque isso é uma coisa que o Senhor estava falando comigo. Sobre como é que a presença do Senhor nos basta se a gente tem tantos escapes na nossa vida. Será que basta de verdade? Por que a gente tem que procurar tantas coisas para nos satisfazer, para nos trazer um pouco mais de alegria momentânea? Eu tenho certeza que se você é uma pessoa que você gosta de um docinho, sabe aquele dia que você fala, meu Deus, meu dia foi horrível, eu preciso de um brigadeiro. Gente, é legal, é bom comer o brigadeiro e tudo, mas se a gente for olhar bem para a nossa vida, sério que um brigadeiro ele consegue satisfazer e trazer uma alegria tão grande assim, e a gente corre para ele como se ele fosse um Deus na nossa vida e a gente precisa disso, porque eu só vou estar satisfeita depois que eu comer esse brigadeiro. E eu estou falando para mim mesma. E a gente precisa lembrar que se nós queremos ser verdadeiramente cheios em Deus, essas coisas tão pequenas, elas não podem nos preencher. Porque elas estão tomando, de certa forma, o lugar do consolo que só o Senhor poderia nos oferecer. Amém? Glória a Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Colossenses 2, do verso 9 até o verso 10. Existe uma graça que quer nos tornar plenos. Amém? Colossenses 2, do verso 9 até o 10, diz assim: Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. E vocês estão plenos nele, o que é a cabeça de todo poder e autoridade. O Senhor, Ele quer verdadeiramente nos tornar satisfeitos nele e completos nele. E eu quero que você vá para 2 Coríntios 1. 2 Coríntios 1. Do verso 3 até o verso 5.
Tá todo mundo segurando para não rir, né? Eu também tô. Eu pensei nisso, eu falei, meu Deus, o Bebo tá dando mais glória a Deus que a gente. Misericórdia, tem de misericórdia. A gente tá rindo de nós mesmos. Mas antes de ler esse versículo, eu queria lembrar do tópico. Lembra que eu falei que hoje a gente vai pensar mais nessas faltas da nossa vida, que demonstra o quanto que está faltando Deus. Deus, ele usa as nossas faltas para provar que ele basta nas nossas vidas. Então, como é que a gente consegue ser pleno nessas faltas? E aí vem a graça do Senhor, porque é ela que abunda sobre as nossas vidas. E eu sei que parece algo, talvez, Lara, bonito, mas um pouco abstrato. Como é que eu faço, como é que eu posso perceber essa graça na minha vida? Como é que eu posso alcançar essa graça e me sentir pleno no Senhor? E eu vou deixar esse 2 Coríntios para a gente ler no finalzinho. Vamos primeiro para Salmo 119. Nós vamos ler muitos versículos desse salmo. Salmo 119, do verso 49 até o 50. E ele vai falar exatamente como é que as nossas faltas e as nossas necessidades, elas podem ser preenchidas com o Senhor. E diz assim: lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. E esse é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa me dá vida. A gente precisa entender que para que a gente seja preenchido pelo Senhor, o consolo dele é a palavra. E a gente tem esse consolo tão acessível. E a gente acaba tentando se preencher com outras coisas. E aí a gente pode andar um pouquinho no verso 76 e no 77. A palavra do Senhor que nos dá vida, amém? Verso 76 e o 77. Seja o teu amor leal o meu consolo, conforme a promessa que fizesse ao teu servo. Alcance-me a tua misericórdia, para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. E eu estava estudando sobre esses versículos desde o 40 até o 93. Vários momentos ele vai falando dessa promessa que é a esperança que ele tem. E quando eu fui ver numa Bíblia de estudo, essa promessa que ele diz que seria o seu consolo é o próprio Cristo. Era o salmista falando que o consolo dele, que a esperança no meio do sofrimento, era entender que um dia Cristo viria. E a gente olha para a gente e fala, meu Deus, ele já veio. O consolo não é mais uma promessa, o consolo é uma certeza. E a gente precisa tomar posse disso e falar, a palavra do Senhor, eu preciso declarar a mim mesma. No verso 49, ele fala assim, lembra-te da palavra da promessa. Lembra-te quem? Eu mesmo. E enquanto eu estava nesses dias com essa situação, eu falei, Senhor, novamente, eu não consigo orar, mas eu consigo declarar a tua palavra. E às vezes a gente precisa entender que nas nossas faltas, como eu disse, pode ser financeira, pode ser emocional, qual seja a sua necessidade. Chega um momento em que se lamuriar, o livro de Lamentações a gente já deu muito de conta.
chega um momento nas nossas vidas em que a gente precisa declarar a palavra. Declarar essa verdade e falar, lembra-te da promessa da palavra, que no meio do sofrimento é essa palavra que vai te preencher, é essa palavra que vai te fazer pleno. E eu sei que a palavra pleno, né, tá muito nos dias de hoje, ai, a fulana tá plena. Não sei se vocês sabem, mas tem essa não é gíria, como é o nome? Essa forma de dizer, né? Que a pessoa tá plena, e geralmente é sempre associado a pessoas que aparentemente não têm problema algum. E é tão engraçado o Senhor falar de uma plenitude onde não tem ausência de problema. Porque a nossa plenitude, ela habita corporalmente em Cristo Jesus. E é essa plenitude que a gente precisa tomar posse, amém? Vamos para o verso 92 até o verso 93, ainda do Salmo 119. E diz assim: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já teria me destruído. E jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois me preservas a vida por meio deles. Gente, é a palavra do Senhor que nos mantém. É a palavra do Senhor que vai fazer com que, no meio da tempestade, a gente consiga enxergar apenas o Mestre. E nós precisamos ser cheios a esse ponto. Ser cheios ao ponto de olhar para a sua falta e falar: você é preenchida pelo poder que habita em Cristo. E não necessariamente essa falta vai deixar de existir, mas a presença do Senhor, ela vai ser suficiente. Porque é o Senhor que precisa ser suficiente nas nossas vidas. Porque se a gente começar a encontrar consolo em tantas coisas, por que a gente precisa de um Salvador? Se a gente consegue encontrar consolo em outros lugares. Só que a gente sabe que são consolos passageiros. Muitas das vezes não nos ajudam verdadeiramente, apenas mascaram. Então, se a gente tem uma ferida aberta, é mais fácil a gente botar um band-aid ou falar: Senhor, sara aqui, por favor. E eu não sei vocês, mas eu não quero pôr band-aid em nenhuma falta que existe na minha vida. Eu, de verdade, preciso que o Senhor preencha cada uma delas. E preencha com Ele mesmo. Não necessariamente com a resposta que eu quero. Amém? E, novamente, Deus, Ele usa as nossas faltas para fazer com que Ele seja glorificado. Eu acho muito bonito quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa graça que basta. Pai, por favor, procure esse versículo. Eu esqueci de anotar aqui, tá, para eu falar dele, mas eu não anotei. E ele vai falando, né, sobre essa graça que é suficiente, essa graça que ela sobrevive a qualquer circunstância. E essa é a graça do nosso Senhor. Espera aí que o pastor está abrindo só para eu ler o versículo certinho. Aqui. Por isso, por Cristo. Tá. Não, pode voltar. Isso, no 10 mesmo. Por isso, por Cristo. Alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, então eu sou forte. Isso. Não, volta. A tua graça me basta. O próximo. Isso. E ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente
para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, são as nossas faltas que Cristo é glorificado. É nessas faltas onde Ele é engrandecido. E até um testemunho da minha vida sobre isso, o quanto que a minha falta de confiança e falta de segurança fez com que o Senhor fosse suficiente, com que Ele preenchesse. Talvez você olhe para mim e pense assim, não, a Lara sempre quis pregar, né? Os pais dela pregando, né? Como não, filho de peixe, peixinho é. Mas eu sempre gostei de dançar. E para mim, eu sempre disse ao Senhor, falei assim, olha, se for para dançar na tua casa, não se preocupe. Eu vou dançar para o resto da minha vida. Porque eu me sinto bem, eu me sinto segura e eu sinto que eu sou capaz de fazer isso. E a mesma coisa foi com a célula. Não, pregar na célula eu me sinto capaz de fazer isso. E ensinar as crianças eu me sinto capaz de fazer isso. E quando eu recebi o convite, desafio, de pregar a primeira vez, eu acho que eu tinha os meus 17 anos, e eu lembro de orar ao Senhor e eu falei, Deus, eu não me sinto segura, eu não me sinto confiante, eu não me garanto. Eu lembro que a palavra que eu usei foi, Senhor, eu não me garanto pregando. E Ele falou, exatamente, se você se garantisse, eu não precisava de você. E até hoje, eu não me sinto confiante o suficiente para estar aqui. Mas é quando o Senhor Ele preenche as nossas faltas, é aí que a gente está completo. Então, eu não preciso estar aqui em cima me sentindo super confiante porque eu estou falando bem. Não é isso que... O Senhor, Ele não nos chama para fazer exatamente as coisas em que a gente está 100% confortável para fazer. Porque se você dá conta, Ele não é glorificado. Se você consegue fazer sozinho, as palmas deveriam ser só para você, e isso é mérito seu. Mas para caminhar com o Senhor e para servir na obra dele, Ele nos chama para ser incapazes, para que Ele seja capaz. Para que as pessoas olhem e falem, com certeza é o Senhor, porque fulano de tal não conseguiria fazer tal coisa. Então a gente precisa olhar para as nossas faltas e falar, Senhor, preenche cada uma delas e seja glorificada em cada uma delas. E caminhando para os nossos últimos 2 versículos, agora a gente pode abrir em 2 Coríntios 1, do verso 3 até o verso 5. Que diz assim. Esse é o versículo que eu sei que é o versículo que o Senhor me fez para vivê-lo. Que diz assim. Não que os outros não sejam, mas eu tenho certeza que esse faz parte da minha missão. Que diz, bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar o que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos dele. Verso 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Gente, esse consolo é a graça do Senhor nas nossas vidas. E o Senhor nos permite passar por toda tribulação para que Ele nos console e a gente vá lá fora e console o próximo. O Senhor, Ele nos chama para que a gente venha consolar uns aos outros, mas principalmente quem está lá fora e não conhece esse Pai de toda misericórdia. Esse Pai que tem um trono da graça tão acessível. E nós, como filhos, a gente não pode renegar, a gente não pode simplesmente ignorar isso.
E, por último, vamos para o Salmo 119, verso 37. Que a graça do Senhor ela possa nos alcançar nossa noite e nos fazer verdadeiramente completos. Amém? Salmo... Nossa, esse aqui é um tapa na cara. Enfim. Esse versículo diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me viver nos teus caminhos. Se a gente quer ser cheio do Senhor e pleno nele, a gente precisa desviar os nossos olhos de tudo que é inútil, de tudo que nos afasta do Senhor, mas de todas as coisas que não necessariamente são ruins, mas elas tomam esse lugar de graça, esse lugar de misericórdia que só no Senhor a gente deveria encontrar. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nessa noite, que você fechasse os seus olhos. Amém, Senhor Deus. Obrigado, Paizinho. Obrigada porque o Senhor tem uma graça tão profunda, Senhor Deus, para as nossas vidas. Muito obrigada porque nós não temos apenas uma promessa de consolo, mas nós temos o próprio Consolador vivendo em nós. Obrigada, Senhor Deus, porque existe um trono da graça. Nos ajuda a nos aproximar dele, Senhor Deus. Para receber essa graça de Ti, nós queremos ser cheios em Ti, nós queremos ser completos no Senhor. Nós não queremos, Senhor Deus, usar outras coisas como tapando buracos em nós. Nós queremos que o Senhor possa preencher cada uma das nossas faltas. Nós clamamos ao Senhor, nós dizemos, nós precisamos de Ti. Nós precisamos dessa graça, nós precisamos dessa plenitude nas nossas vidas. E Cristo, que é aquele que representa essa plenitude, faz, Senhor Deus, morada em nós de uma forma tão profunda, onde seja tão óbvio a gente se aproximar de Ti, onde seja tão óbvio a gente estar sempre perto desse trono da graça. Nos livra, Senhor Deus, de andar distante desse trono, Pai. Nos livra, Senhor Deus, de nós mesmos, querendo ser bons o suficiente, querendo dar conta de tudo e de todas as coisas sem o Senhor. A Tua palavra diz que sem Ti nós não podemos fazer coisa alguma. Nos lembra, Senhor Deus, que nós necessitamos de Ti mais do que qualquer outra coisa, mais do que alguém. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos receber essa graça, Deus, que invade o nosso coração, essa graça que nos alcança. E essa completude, Deus, em que nós temos apenas no Senhor. Derrama, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, sobre cada área das nossas vidas, Senhor Deus. Sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Nos faz, Deus, ter o entendimento de que tudo aquilo que a gente precisa está no Senhor. Nos lembra sempre, Senhor Deus, que o Senhor é a resposta para toda e qualquer situação da nossa vida. Nos lembra, Senhor Deus, disso. Derrama a Tua graça, Senhor Deus, poderosa nessa noite sobre as nossas vidas. Tira todo o peso, tira todo o fardo, tira toda a dúvida, Senhor Deus. Tira toda a incerteza e nos faz somente declarar, lembra-te. Lembra-te da promessa. Lembra-te da palavra que te traz consolo em meio ao sofrimento. E que a gente possa, Senhor Deus, estar cada dia mais cheio de Ti, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.